A semana foi de bastante tranquilidade em Brasília e com excelentes resultados para a população brasileira. O Senado Federal aprovou o projeto de lei que cria o marco regulatório do saneamento no Brasil, que vai beneficiar milhões de brasileiros que hoje vivem sem acesso à água potável e saneamento básico. No campo político, o presidente Jair Bolsonaro acena com paz e tranquilidade entre os poderes. Para debater esses dois temas, eu tenho hoje dois convidados muito especiais: o cientista político Carlos Miller e o consultor político Gabriel Borges. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, viu, Carlos? Eu que agradeço, Gilvander. Olá, pessoal, tudo bem? Gabriel, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Tudo bem, pessoal? Com vocês, análise dos fatos. A semana foi bastante tranquila na capital do Brasil. O Senado Federal aprovou na última quarta-feira um projeto de lei muito importante para o desenvolvimento do Brasil. O projeto de lei 4162 de 2019, ele cria o marco regulatório do saneamento no Brasil e vai beneficiar aí milhões de brasileiros que vivem sem acesso a esses serviços. Nós vamos conversar com esses dois convidados especiais, nós vamos debater o campo técnico e o campo político dessa aprovação e as novas movimentações que Brasília vive aí na relação entre os poderes. Eu vou perguntar para o Gabriel. Gabriel, esse projeto ele começa lá no governo Michel Temer, com medida provisória, que não foi aprovada. Depois essa medida retoma novamente e o projeto aprovado pelo Senado, ele tem o mesmo teor da medida provisória do Temer? Foi uma construção política, na realidade, né, Gilvander? Tem uma essência, sim, né, do projeto, da primeira medida provisória 844. Na realidade, esse processo de mudança de política pública do setor de saneamento, ele surgiu a partir de um acórdão do TCU, que fez uma auditoria e sugeriu que o Poder Executivo fizesse uma revisão de toda a política de saneamento no Brasil, diante do desastre que a gente vive hoje, né? A gente tem, como você bem destacou, milhões de brasileiros sem acesso à água e esgoto tratados. E essa medida provisória, ela começou lá pela MP 844, foi durante um período de instabilidade política do governo Michel Temer. Ele tinha acabado de passar ali pelas denúncias, né? Isso enfraqueceu um pouco o governo e tirou a possibilidade de que a medida provisória fosse aprovada. Ela veio a caducar. Ainda no fim do governo Temer, após o encerramento da legislatura, como uma das últimas medidas, o governo publicou a medida provisória 868, que já vinha com o conteúdo do parecer da MP 844. Essa MP chegou a ser aprovada na comissão mista, veio ao plenário da Câmara, chegou a ser lida e, como era no início dessa atual legislatura, houve ali até um pouco de inexperiência política. A líder do governo no Congresso à época demorou a ser designada pelo Poder Executivo, no caso pelo presidente. Isso atrasou a tramitação. A medida provisória 868 também veio a caducar e o então relator, senador Tasso, apresentou um projeto de lei que tinha como conteúdo o parecer da medida provisória 868. Sim. Esse projeto foi aprovado em 2 dias no Senado, de forma inédita, veio para a Câmara, foi apensado diversos outros projetos de lei, inclusive um projeto de lei que tinha sido fruto do parecer da MP 844, que foi apresentado pelo deputado Hildo Rocha, e que encabeçou um bloco de projetos de lei, né, que foi para uma comissão especial. Foi extremamente debatido, foram mais de 100 analistas, técnicos, investidores que foram à comissão discutir o projeto, que foi relatado aqui na Câmara pelo deputado Geninho, foi aprovado na comissão, foi aprovado pelo plenário da Câmara no fim do ano passado, em dezembro, e foi para o Senado, que foi aprovado essa semana, com uma ampla maioria de votos, aí, 65 votos contra 13 que não apoiavam a medida provisória. Correto. Carlos, no Brasil hoje nós temos aí mais de 100 milhões de brasileiros sem acesso a saneamento básico e mais de 35 milhões de brasileiros sem acesso à água potável. Esse projeto, ele vai conseguir resolver essa situação? Ele vai trazer esse acesso para essa população que está esquecida?
Pois é, Gilvander, pergunta difícil essa. Como você falou, o Brasil vive um cenário de 100 milhões de brasileiros sem acesso à coleta de esgoto. Isso gera doenças, é um cenário trágico. Isso, 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada, água potável. 35 milhões é a população do Canadá toda. E 100 milhões de brasileiros sem acesso a essa coleta de esgoto é a população do Japão inteira. Então é um cenário muito trágico. E é histórico isso no Brasil, entendeu? A política nunca se importou muito com o saneamento. Isso vai mudar de uma hora para outra? Evidentemente, não. Mas esse projeto é um passo importantíssimo nessa direção da universalização desses serviços de saneamento. E explico por quê. O projeto é baseado em 3 pilares. E o que são então esses 3 pilares? Vou explicar um pouco melhor. O primeiro, da segurança jurídica e regulatória. Hoje a gente vive num cenário de quase uma anarquia regulatória no Brasil. A gente tem quase 50 agências reguladoras dos serviços de água e esgoto, que regulam cerca de 3 mil municípios, e ainda há em torno de 2.500 municípios sem nenhuma regulação efetiva em cima. E o que esse projeto faz para resolver? Ele diz que a ANA, a Agência Nacional de Águas, vai passar a emitir normas gerais, diretrizes gerais, normas de referência nacional para o setor de saneamento. E aí essas agências reguladoras locais vão ter que seguir essas normas. Então um investidor vai ter muito mais interesse em um cenário onde há estabilidade. Hoje tem empresas que são reguladas por 20 agências reguladoras diferentes. O departamento jurídico dessa empresa é maior que o departamento de engenharia. A empresa tem mais advogado do que engenheiro civil, sendo que isso é uma área da engenharia civil, saneamento. Então, o projeto busca resolver isso, ele cria estabilidade regulatória e isso também ajuda a atrair investimentos. O segundo ponto é o ganho de escala. A oposição sempre criticou muito esse projeto, as medidas provisórias, dizendo que os pequenos municípios não seriam atendidos, as empresas privadas não iam querer atender esses pequenos municípios porque eles não são rentáveis, eles não são viáveis economicamente, somente as grandes cidades como São Paulo são. E o que o projeto faz para resolver esse ponto especificamente? Ele diz que os municípios podem se associar em regiões, em blocos, ou seja, o exercício da titularidade do município na área de saneamento vai ser integrado, é um exercício integrado de titularidade. Você cria um bloco de municípios, esse bloco de municípios licitam, concedem em conjunto o serviço de saneamento, ou seja, esses blocos vão ser compostos por municípios grandes e pequenos. E vai ter um estudo por trás, claro, mas quando esses blocos forem formados, você vai ter municípios de diversos tamanhos para viabilizar o ganho de escala e o atendimento pleno de todo o bloco. Então, o município grande vai, digamos, subsidiar a prestação de serviços no município pequeno. Então, essa é a questão do ganho de escala. Todo operador, seja quaisquer os serviços, ele precisa de escala para o atendimento, seja energia elétrica, comunicação ou saneamento. Se você tem um município de 500 habitantes, é óbvio que você não consegue fazer estações de tratamento e atender ele de forma plena. Mas se você tem um conjunto de municípios em volta, você consegue. Esse é um ponto do projeto. E o último é a competição. Quando você extingue os contratos de programa são um instrumento jurídico feito entre 2 entes públicos. É quando um ente público delega a outro, concede a outro a prestação daquele serviço. Geralmente, o município permite que a empresa estadual, que a companhia pública, faça o serviço de saneamento. E esse contrato de programa, ele dispensa a Lei 8666 de licitações e contratos. Ou seja, geralmente esses contratos são concedidos sem licitação, sem um edital de chamamento público, sem um procedimento licitatório e são renovados automaticamente por anos. E muitas vezes sem que as empresas públicas demonstrem capacidade de investimento, provem a saúde econômico-financeira dos contratos. Então, muitas vezes esses contratos não conseguem garantir a prestação desses serviços de saneamento. E a partir do momento que você extinguir esses contratos, apenas os contratos de concessão vão poder ser firmados para o atendimento da população nos serviços de água e esgoto. Ou seja, quando você faz uma concessão, você vai ter que submeter à lei de licitações e contratos, vai submeter a 8666 e você tem muito mais chances de ter um serviço bem regulado e bem prestado. Uma última coisa que é interessante,
muito se falou que essa medida provisória buscava, e esse projeto buscava apenas privatizar o serviço público de distribuição de água e tratamento de esgoto. Não é verdade, ela abre uma série, é um leque para o gestor público escolher. Você pode ter subconcessão, concessão plena, parceria público-privada, a própria privatização. Então é uma opção que o legislador dá ao gestor público. E caso o governador queira privatizar, caso ele queira, é uma opção dele. Hoje, se ele quiser privatizar, porque a lei ainda não está sancionada, a partir do momento que a empresa, que há a alienação do controle acionário, que a empresa passa para um investidor privado, ela perde os contratos de programa dela. Que investidor que vai querer comprar uma empresa que não tem contrato, sendo que é uma empresa de prestação de serviço? O principal ativo dela são os contratos. Então, esse projeto permite que esses contratos de programa sejam transformados em contratos de concessão quando da alienação do controle acionário, quando da privatização. Então você agrega valor à empresa e atrai investimentos. Então é basicamente isso. Você fortalece a regulação, você promove ganhos de escala, você faz a regulação e você atrai investidores. E tudo isso sem desrespeitar o prefeito, o município, que é o titular do serviço. E há um prazo aí para que esse serviço chegue à população. Exato, ainda tem isso muito importante. Bom que você lembrou, Gilvander. Esse projeto diz que os contratos, eles têm que se ater à data de 2033 para a universalização dos serviços. Ou seja, para que a concessionária mantenha aquele contrato, para que ela ganhe aquele serviço, para que a licitação vá para ela tem que garantir que até 2033, 99% da distribuição de água da população daquela região está garantida e que 90% daquela população tem coleta de esgoto. Ou seja, ele obriga que os serviços sejam universalizados até 2033 e, como eu estava falando, sem tirar o poder do prefeito. Ele traz jurisprudência do STF para essa lei no que se refere ao interesse comum e ao interesse local. Então ele fortalece o prefeito, ele viabiliza a participação privada e, com tudo isso, certamente devemos conseguir atrair capital para viabilizar esse serviço, porque hoje o Estado está quebrado, né? A gente está vendo na crise do coronavírus, o Congresso acabou de aprovar o plano de socorro aos estados para transferir recursos da ordem de 60 bilhões para estados e municípios. Eles não têm capacidade de investimento. Então você tem que atrair capital. E você atraindo capital, investindo no setor, você consegue universalizar. A gente precisa hoje de 700 bilhões de reais para universalizar os serviços e a gente vem investindo anualmente 1/3 do necessário. Então não tem como a gente viabilizar se não tiver mais dinheiro em cima. E esse projeto viabiliza isso, com regulação. Com certeza. E, Gabriel, falando desses 700 bilhões que precisa para universalizar, a realidade hoje é que o Estado brasileiro não tem condições de fazer isso em curto espaço de tempo e nós temos aí uma dívida com essas populações de mais de 30 anos. Agora, eu queria que você nos explicasse o seguinte: como você analisa o comportamento, tanto na Câmara e no Senado, de parlamentares do PSOL, do PT, do PDT, do PCdoB, parlamentares de esquerda que se posicionaram de forma muito agressiva contra esse projeto. A minha pergunta para você como analista político: esses parlamentares ainda com essa visão estatal, eles não conseguem ainda enxergar que nós temos em jogo aí mais de 135 milhões de brasileiros que estão sem esse serviço? Gilvander, esse foi um debate muito acalorado em relação ao entendimento de partidos da oposição a respeito da tramitação do projeto, principalmente porque existia um corporativismo muito forte das empresas estaduais, prestadores de serviço de saneamento, e parlamentares dos partidos de esquerda, muito fundamentados nas falas, nas notas, e nas movimentações corporativistas, procuraram atuar de forma muito incisiva sobre o projeto, mas priorizando o entendimento das corporações. Eu te explico por quê. Hoje há um medo, como o Carlos falou, muito generalizado de uma simples privatização das empresas, o que não é uma realidade, né? Até porque hoje, se você tem uma empresa que tem saúde financeira e que presta um bom serviço, por exemplo, a Sabesp, muito provavelmente não tem o porquê de existir uma privatização da empresa. Isso também não vai ser feito de uma hora para outra. O projeto, que ainda não foi sancionado, ainda vai passar por uma regulamentação que vai colocar algumas diretrizes a mais em relação a isso, né? Então, o entendimento hoje desses partidos foi o entendimento de que, primeiro,
a iniciativa privada não ia conseguir, não ia querer atender os municípios pequenos. Para solucionar isso, foi criada a formação dos blocos, como o Carlos falou. E além disso, o medo das corporações, né? No seu ponto de vista, o discurso desses partidos está focado mais na questão corporativista, na defesa dos servidores dessas empresas estatais, do que nos milhões de brasileiros que estão sem serviço. Exatamente. E você sabe uma coisa grande equívoco, né? Exatamente. E uma fala muito relevante do relator, do senador Tasso, em relação a esse cenário político, foi que ele entendeu que o projeto de lei do Marco Legal de Saneamento foi um projeto mais complexo que ele já trabalhou na vida dele. Ele falou que mais até do que a reforma da Previdência, porque as corporações o atacaram de uma forma extremamente agressiva, né? Existia um movimento muito unificado. A gente enxergou aí no dia, durante a tramitação da MP 844, o Dia Nacional contra a Medida Provisória. Aqui o pessoal que frequenta o Congresso Nacional viu que as galerias, as casas ficaram completamente fechadas por militantes, servidores de empresas públicas que tinham um interesse apenas corporativista. Eu vou até te dar um bastidor que no dia da votação da matéria aqui no plenário da Câmara, houve uma exigência do deputado Glauber de que as galerias fossem abertas, porque ele queria que houvesse ali nas galerias manifestantes para pressionar os parlamentares. E foi feita uma pesquisa por empresas de pesquisas que foram solicitadas pelas associações das empresas privadas, quem eram aqueles manifestantes. 98% das pessoas que estavam ali nas galerias eram empregados de empresas públicas de saneamento que estavam defendendo seus interesses privados em precedência aos interesses públicos. Com certeza. Né? A aprovação foi uma grande vitória. Com certeza. Mas vamos lá, Carlos, eu li ontem na Folha de São Paulo um artigo de um articulista, onde ele fazia uma crítica à aprovação do projeto. Ele dizia que o Brasil estava na contramão do que vem sendo adotado por alguns países desenvolvidos, ou seja, que esse controle do sistema de água e esgoto nesses países estão nas mãos estatais. É verdade ou não é? Você que é um grande especialista nessa área. Então, Gilvander, isso é interessante você perguntar, porque esse foi um dos principais argumentos da oposição durante a tramitação. Eles falavam 300 cidades pelo mundo já reestatizaram os serviços de água e esgoto. E aí você ia pesquisar por quê? Porque eles só jogavam esse argumento, eles não explicavam o porquê disso. E temos que ter em mente que o mundo não tem só 300 cidades, são milhões, então isso é uma porcentagem ínfima no total de cidades pelo mundo. O que acontece? A maioria dessas cidades que reestatizaram, elas apenas transferiram o contrato, digamos, para as empresas públicas, mas mantiveram subconcessões, parceria público-privadas. Então, na verdade, não houve bem uma reestatização desse serviço, entendeu? São cidades que a maioria já conseguiram universalizar o serviço, já tem serviço de água e esgoto sendo prestados e só mudaram a forma de contratação. Então, em vez de ser uma empresa privatizada, é uma empresa pública que tem um contrato de subconcessão como empresa privada, ou é uma empresa pública que subconcede o serviço para uma empresa privada. Então, obviamente, algumas dessas empresas, algumas das cidades foram reestatizadas, as empresas públicas estão prestando? Sim, mas é por isso, a maioria dos serviços já estava universalizado e se universalizou depois da abertura de capital e depois disso transferiram novamente as empresas, compraram novamente essas empresas, transferiram elas para os estados e mantiveram contratos com entes privados, com instituições privadas. Então, podemos dizer que não houve bem essa reestatização que eles tanto pregaram para derrubar. Em resumo, um discurso falso, né? Exato. Pegaram alguns dados e colocaram aí e apresentaram como se fosse uma. Exato, você pode pegar cidades da Europa
que é uma empresa pública, estatal, que foi reestatizada, mas ela tem uma subconcessão, uma concessão plena ali, e é o ente privado que está operando, entendeu? Então é um argumento meio falacioso. Não digo que todos que usaram esse argumento proferiram de forma deliberada essas inverdades. Algumas cidades de fato reestatizaram por opção do gestor público, mas muitas delas permaneceram privadas, só que quem estava lá em cima era a companhia, mas havia outros instrumentos de prestação privada. Correto. No próximo bloco nós vamos trazer esse tema para o debate político. Nós estamos recebendo no nosso programa para discutir a semana em Brasília, a votação do projeto de lei que cria o marco regulatório do saneamento do Brasil. Esses dois convidados muito ilustres, estudiosos, especialistas, o cientista político Carlos Miller e o consultor político Gabriel Borges. Nós vamos agora entrar no campo político dessa votação. Carlos, o Legislativo mais uma vez assume aí uma proatividade em relação a um grande projeto nacional. Nós assistimos isso na reforma da Previdência, que Câmara e Senado conseguiram aprovar a reforma de forma bastante articulada, de forma bastante, digamos assim, organizada, e agora esse projeto que universaliza o saneamento básico. Essa proatividade do Congresso Nacional, essa proatividade do Legislativo, no seu ponto de vista, é um fato novo, é algo que vai ser inserido agora no nosso modelo de presidencialismo de coalizão, na nossa República. Como é que você vê isso aí? Pois é, Giovanna, isso é muito interessante porque, de fato, o Congresso vem assumindo um protagonismo muito grande, principalmente durante esse período do coronavírus, né? Eu acredito que isso aconteça sempre que o Executivo não consegue dar as respostas que a sociedade necessita em momentos de crise. Agora mesmo, nós estamos vendo os estados quebrados, precisando de recursos. A iniciativa do plano de socorro aos estados veio do Congresso. Isso também. A reforma da Previdência, apesar de ter sido uma das bandeiras do governo, quem capitaneou a aprovação dela aqui no Congresso, por causa da má eficiência na articulação do governo, foi o presidente Rodrigo Maia. Então, acho que toda vez que o governo deixa a desejar na articulação ou simplesmente se omite em determinados assuntos, o Legislativo tende a assumir um protagonismo. E o mesmo acontece com o Judiciário em algum momento, né? Sim. Há uma politização do Judiciário, há uma judicialização constante da política, e geralmente isso acontece quando o Executivo, que às vezes deveria dar essas respostas, não consegue. No caso do marco legal do saneamento, veio do Executivo, veio do governo Temer as duas medidas provisórias, mas durante um bom pedaço da tramitação, o governo estava desarticulado e não conseguiu fazer com que essa medida, que esses projetos avançassem no Congresso, e sobrou para a iniciativa privada e para alguns agentes públicos específicos a articulação desse tema. Então, eu acho que é um cenário que não se pode dizer novo, eu acho que ele pode acontecer de tempos em tempos, dependendo da relação entre os poderes, mas ele aconteceu nesse período por causa de uma falta de eficiência do governo em alguns temas. O saneamento foi um deles, a reforma da Previdência em termos de articulação foi outra, a reforma tributária, por exemplo, o governo vem defende desde a campanha e até agora não enviou um texto próprio aqui para o Congresso, não enviou um texto próprio da reforma administrativa também. Então, o Congresso tende a capitanear essas reformas estruturais que o governo não está conseguindo. E aqui no Congresso, todo mundo diz, né? O Congresso é a casa do povo e, de fato, ele representa diversos interesses, ele recebe diversos inputs da sociedade e, no caso do saneamento, um deles foi o do setor privado e de institutos de pesquisa e estudiosos. Esse marco foi aprovado por causa de um constante trabalho de advocacy e conscientização de estudiosos e das companhias privadas. O Gabriel coordenou uma dessas frentes de articulação das companhias privadas e pode falar melhor dessa articulação, mas eu acho que é um cenário que tende a continuar nos próximos anos, porque nós temos deputados muito atuantes, nós temos presidentes das casas muito respeitados e atuantes, como o presidente Rodrigo Maia, e eles têm uma grande capacidade de articulação, então eles tendem a se sobrepor ao governo em alguns momentos. Gabriel, a gente pode até fazer uma análise sobre a ótica de que as instituições no Brasil, elas estão funcionando muito bem. Se nós temos ali o retardamento de ações por parte de uma instituição, como o Poder Executivo, se nós temos ali a vacância ou a falha de um poder em responder à sociedade em momentos que a sociedade precisa, como tem sido aí com o Poder Executivo, a gente vê que os outros poderes respondem a tempo.
Qual a sua análise? As instituições no Brasil estão realmente consolidadas, prontas e funcionando a todo vapor? Ah, não, Gilvander, eu acho que a gente, assim, hoje a gente tem um legislativo que a gente pode dizer que está muito forte, né? Como o Carlos falou, é a Casa do Povo. O próprio presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, assim como o senador Davi, presidente do Senado, desde o início da pandemia, por exemplo, eles formaram em diversas entrevistas que se o Poder Executivo não for dar as respostas para a sociedade, o Congresso as dará, né? Então a gente tem hoje um Executivo que ainda está tentando se encontrar, né, em um Legislativo forte, que tem cobrado inclusive uma atuação mais incisiva do Poder Executivo, e o Judiciário, que também tem tido o seu papel de destaque em dar algumas respostas para a sociedade, né? Então a gente hoje... Inclusive de defesa da sociedade, porque o Judiciário ele tem postos aí limites a atuações que fogem do campo democrático. Exatamente. Então, é a proteção da sociedade, isso é muito importante. Exatamente, e você vê isso muito pelo trabalho hoje, pelo resultado que está sendo feito durante o período de votações por sistema de deliberação remota aqui no Congresso, por exemplo. Sim. Nunca se votou tantas matérias com tanta agilidade. Recentemente a gente chegou a ver uma sessão aqui na Câmara que o presidente Rodrigo Maia conseguiu votar 8 matérias em uma noite. Para vocês que são frequentadores da casa, que acompanham os trabalhos legislativos, e isso é extremamente inédito. Isso é uma resposta direta para a sociedade, entendeu? Aliás, lembremos do marco legal do saneamento, que às vezes a gente passava horas para votar uma tentativa de modificação, os destaques. Depois que o texto já estava aprovado, a gente queria votar um destaque, que é essa tentativa posterior de modificação, e ficávamos horas para um destaque. Exato. Entendeu? Então a própria pandemia ela trouxe aí uma celeridade no trabalho legislativo. Agora, eu queria discutir com vocês dois pontos muito importantes. O governo vem desde o início reclamando que os poderes o estavam impedindo de governar. E, no meu ângulo, o governo não apresentou ainda para a sociedade uma proposta de governo, um plano de ação. O plano de ação do governo até agora, do meu ponto de vista, tem sido um plano de fechar as instituições, esse discurso democrático. E, na minha análise, o que eu tenho visto é o Congresso sempre acenando de forma positiva, desde a reforma da Previdência. O próprio Judiciário, a gente vê pelos movimentos do presidente Toffoli, sempre de forma positiva, tentando manter a harmonia, tentando agregar a favor do Brasil. E o governo vem com esse discurso que tinha alguém atrapalhando. Por que o governo faz esse discurso? É um discurso político, Carlos. Então, Gilvander, a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro, ele sempre baseou a atuação dele, tanto a atuação parlamentar, na polarização. Você está aqui no Congresso há 30 anos, você acompanhou toda a jornada do então deputado Jair Bolsonaro, ele sempre foi alguém que ganhou eleitores, ganhou apoiadores por causa do discurso efêmero e do discurso polarizado. E ele continuou fazendo isso na presidência. Então, eu não acho que os poderes não deixam ele governar, mas o que ele tem que entender é que o Brasil tem outros dois poderes além do executivo, e esses poderes têm que atuar de forma harmônica e nenhum pode se sobrepor. E nós temos que considerar também que o presidente Jair Bolsonaro tem ali uma base de eleitores em torno de 30% do eleitorado que pode-se dizer que é ideológica, é cristalizada. Eles votam nele não é só por causa da polarização com o PT, não é só por causa do combate à corrupção, é porque eles pensam igual o presidente Jair Bolsonaro e eles também gostam de ver essa polarização, eles gostam de ver o presidente sendo aquela pessoa espontânea que contrapõe outras autoridades. Então, para agradar essa base dele, o presidente tem sempre demonstrado esse discurso agressivo e polarizado, porque ele se elegeu com base na polarização e nessa plataforma anti-establishment, né? Ele briga contra o que está posto. Então, o negócio é que isso não é fácil de mudar. A gente não vai mudar o Brasil de uma hora para outra, a gente tem outras instituições que já têm procedimentos de trabalho, que já atuam de uma forma há anos e vem dando certo. Então, você não pode querer desconstruir essas outras instituições. E o presidente Jair Bolsonaro tem tentado se sobrepor ao Congresso e o Congresso então tem dado respostas. Então a gente acaba vendo aqui na Praça dos Três Poderes um clima de atrito institucional que não é benéfico, mas é esse discurso polarizado dele que tende a construir tudo isso. Recentemente a gente viu umas tentativas de aproximação, você mesmo acompanhou esse evento,
com o presidente Toffoli, inclusive. Então, chegou um momento que a corda foi tão esticada nessa relação entre os poderes que ele parece ter visto que estava na hora de moderar esse discurso e vem tentando agir dessa forma. Tomara que os poderes entrem em harmonia para a gente conseguir aprovar o que é necessário e que o Poder Executivo consiga construir as respostas que a sociedade necessita. O Gabriel, não se governa com radicalismos e não se governa contrapondo aí as instituições, né? O chefe do Poder Executivo ele tem que ter um plano de governo, ele tem que ter um plano de ação, ele tem que convencer o Poder Legislativo a aprovar seu plano de governo e ele tem que debater isso com a sociedade, até porque a sociedade como um todo, ela não comunga com os ideais daquela pequena parte que comunga com os ideais do presidente. Você acredita, a partir da votação desse projeto do Marco Regulatório de Saneamento Básico, que foi uma votação, assim, fora os discursos de oposição que nós discutimos aqui, mas ela foi uma votação tranquila, uma votação harmônica, o executivo ali, eu acompanhei muito pelo Senado, parecia estar bem harmonizado com o Legislativo. Você acredita que a partir disso aí, nós vamos ter mudanças aí no comportamento entre o Poder Executivo e o Legislativo? Olha, Gilvander, eu vou ser esperançoso e dizer que sim. Eu acredito no Brasil. Mas é muito interessante a gente pegar a votação do Marco do Saneamento Básico no Senado, porque eu diria que essa foi a votação em que o Poder Executivo mais conseguiu construir e dialogar com o Parlamento. Você viu ali, eu não sei se todos observaram, mas durante a votação vários destaques foram apresentados que poderiam alterar o texto voltar para o Congresso, e houve um trabalho de bastidor, até no dia da votação lá no Prodasem mesmo, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, e o senador Fernando Bezerra, fizeram um trabalho de articulação, conversando com partidos de oposição para que retirassem os destaques, tanto que todos os destaques foram retirados. Houve um diálogo do Ministério da Economia com o Parlamento, houve um diálogo muito forte do Instituto do MDR com o Parlamento. O próprio presidente Jair Bolsonaro, ele manifestou a importância do projeto para o Parlamento, né? E eu senti ali a primeira fumacinha de que o Poder Executivo está aprendendo, né, a dialogar com o Congresso. Esse projeto, ele foi um projeto muito espinhoso, né, que no começo realmente a articulação dele se deu praticamente por associações de empresas privadas. Aí tem o trabalho do time da Bicom, né, que foi muito forte aqui no Congresso, para trazer informação para o Parlamento, né, os dados técnicos a respeito do projeto, da importância do projeto, né, porque até então o que prevalecia era o discurso corporativista. E depois, durante a tramitação desse processo, o Poder Executivo começou a entrar na articulação, inclusive muito puxado pela própria iniciativa privada. Sim, entendeu? E isso começou a se desenvolver, até que a gente teve a emblemática votação em que houve um clima de harmonia ali. Você vê o PT, que foi um dos partidos que mais atuou contra esse projeto, retirou seus destaques, né? Então houve um diálogo, inclusive você via ali um pouco da coalizão sendo construída. O líder do governo, durante a votação, mencionou que o Poder Executivo ia sancionar o projeto de lei que foi construído aqui na Câmara, que dá um auxílio aos artistas, né? Sim. E isso aí você vê ali como é que está sendo construída a relação de eu te apoio, você me apoia, eu te ajudo, a construção em conjunto dos três poderes, né? Sim. Eu acho interessante, dentro do próprio marco, a gente teve diálogo, acordos e concessões, né? Quando essa medida provisória foi proposta no início, ela era realmente muito mais ríspida, mas depois de um amplo diálogo com partidos de oposição, veio aquele dispositivo que permite a renovação dos contratos de programa nos próximos 2 anos por até 30 anos, né? Então ele não vai ter uma transição bruta, ele conversou com as empresas estaduais para que esse processo de abertura de mercado não fosse ríspido de uma vez e bruto. Então, esse acordo, essa necessidade de diálogo, sentar na mesa de negociação, construir um texto foi muito importante nesse projeto, foi um desenvolvimento muito grande. Para mim, esse dispositivo mostra que as empresas públicas e a oposição também participaram dessa construção.
Isso é bem interessante. E no próximo bloco, nós vamos discutir as mudanças de comportamento do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro acenou de forma positiva pela harmonia e a boa convivência entre os poderes. Durante um evento no Palácio do Planalto, com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, o presidente fez um discurso de diálogo, um discurso de aproximação. E, como nós falamos agora, esses movimentos, inclusive, na votação aí do marco regulatório. O que é que eu vejo, Gabriel e Carlos? O governo ele tem um excelente líder do governo. O senador Eduardo Gomes é um homem do diálogo, é um político bastante experiente e que tem acesso a todas as correntes políticas na casa. A gente vê movimentos do presidente Davi Alcolumbre, também aí um dos arquitetos dessa pacificação, buscando essa harmonia, e o próprio presidente Rodrigo Maia, que é um homem do diálogo. O que a gente tem visto é que é um comportamento do presidente que atrapalha justamente esse diálogo, essa construção. O presidente, no meu ponto de vista, eu tenho escrito muito sobre isso, ele acaba não agindo conforme o protocolo da presidência da República, conforme o protocolo do chefe do Poder Executivo. No meu ponto de vista, o presidente continua a agir, e as crises que ele mesmo criou, as crises foram criadas pelo presidente, ele age como se fosse um parlamentar. Carlos, você acredita que a partir desse discurso da última quinta-feira, lá junto do ministro Toffoli, inclusive que ele acena e fala de forma positiva em relação ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado, você acredita que o Bolsonaro vai ser agora realmente um presidente da República de fato? Então, eu vou me utilizar da mesma fala do Gabriel, né? Tipo, tô torcendo, né? Mas, assim, Gilvander, não é a primeira vez que o presidente tenta dar essas sinalizações. Ele já fez outros eventos que ele chamou os presidentes dos demais poderes. Recentemente, ele se reuniu quase de surpresa com o presidente Rodrigo Maia no Palácio do Planalto, mas mesmo assim, depois desses acontecimentos, ele voltou a se utilizar dessa posição de confronto, de ataque. Então, eu não sei se dá para a gente afirmar, nesse momento, que esse clima pacífico vai continuar. Porque daqui a pouco pode surgir um novo fato, esses inquéritos do STF podem encontrar alguma coisa. Nós temos o inquérito das fake news e o inquérito que apura o financiamento de manifestações com bandeiras antidemocráticas. Isso pode, de alguma forma, chegar em aliados do presidente e pode fazer com que ele passe a adotar posturas mais ríspidas, né? De ataque, de confronto. É claro que toda essa situação também dos inquéritos, ele chama o cerco fechando em torno dele, essa situação fez com que ele arrefecesse esse discurso, né? Mas eu tenho medo de que isso seja apenas momentâneo. Eu espero que nas próximas semanas esse clima de pacificação, de diálogo, de mais reuniões, de construção de projetos para o Brasil continue. Não sei se vai acontecer, espero que continue. Ele vem dando passos nesse sentido, os ministros da área jurídica dele, ministro Mendonça, ministro Jorge Oliveira, o ministro da AGU também, o Levi, vem dando sinais para os outros poderes, se encontrando. Isso é muito importante, esse diálogo dos atores públicos na República, na democracia. Então eu espero que isso continue. Não sei se vai continuar, mas tem chances. Se o governo ver se o governo perceber que isso vai o deixar numa posição confortável, vai melhorar a forma de governar, eu acho que ele pode manter. Mas se ele também sentir que está perdendo o apoio dessa base dele, que gosta da polarização e do confronto, ele pode de vez em quando dar umas sinalizações que agridam os outros poderes. Então é uma balança. Ele tem de um lado que manter a harmonia e ele tem de outro que conversar com o eleitorado dele. Então ele fica sempre nisso. Por isso que eu não sei se esse diálogo vai se manter, porque é sempre uma balança. E esse eleitorado dele hoje, Carlos, é interessante, já não garante mais uma reeleição, né? Esse eleitorado dele, do meu ponto de vista, que é um eleitorado orgânico, aí a gente tem feito várias pesquisas, está em torno de 28% a 30%, é o eleitorado que pode até levar o presidente para um segundo turno, num processo de reeleição, mas que não garante hoje uma reeleição, porque ele vem perdendo aqueles eleitores que acabaram optando por escolhê-lo para presidente em relação do antipetismo ou da própria conjuntura política. Então, tender a agradar esse lado, ele não perde muito politicamente?
Então, Giovanni, isso é interessante. Como você falou, esses 30% provavelmente são suficientes para garantir que ele chegue ao segundo turno das eleições de 2022, no caso. Porém, não são suficientes para garantir uma vitória em primeiro turno. Agora, imaginemos que o PT também consiga levar um candidato ao segundo turno. Que também tem eleitor orgânico com percentual parecido. O PT também tem uma base de eleitores que é cristalizada, que não diminui. Então, o PT também tem grande capacidade de levar um candidato ao segundo turno. Se o eventual segundo turno das eleições de 2022 ocorrerem entre Jair Bolsonaro e um candidato do PT, esses eleitores que hoje se afastaram do presidente Jair Bolsonaro, que estavam com ele apenas por causa desse antipetismo, da defesa do combate à corrupção, junto com o ex-ministro Sérgio Moro, eles podem voltar para o lado do presidente para impedir um eventual retorno do Partido dos Trabalhadores. Então, há ainda grandes chances do presidente se reeleger. Não são garantidas, pode vir um candidato mais moderado junto com ele no segundo turno, que leve o eleitor mais moderado, que não é a base ideológica dele, para seu lado, e então vença as eleições. Mas mesmo assim, hoje ele ainda tem muita força eleitoral. Com certeza. E ele tem um domínio das redes sociais muito grande, Sim. que hoje é algo fundamental. Que a classe política ainda estava atrás nesse domínio. Exato. Foi algo que ele descobriu. Mas, Gabriel, vamos lá. Alguns cientistas políticos, eles analisam que o presidente testou os limites das instituições. Ele foi até o final testando esses limites. Quando ele viu que as instituições reagiram e com os problemas que ele está tendo aí com o caso Queiroz, o inquérito da fake news, o presidente se recolhe e cria aí um ambiente de paz e amor. Você comunga dessa mesma visão? Eu vou compartilhar do pensamento do Carlos e esperar que isso não seja momentâneo, né? Eu acho que sim, ele deu um passo atrás, ele se abriu para o diálogo, a gente observou aí que alguns meses atrás ele começou a chamar os presidentes dos partidos para conversar, começou a tomar café da manhã com as bancadas, para construir um diálogo, né? Porque o presidencialismo de coalizão, ele é diálogo. Sim. Ele é interessante a gente destacar que o presidente atacou muito o presidencialismo de coalizão, Exatamente. Como se fosse algo ruim, algo que cria corrupção, e pelo contrário, não é isso. É mais um discurso falso, né? Exatamente, porque o presidencialismo de coalizão, ele é a construção política. Sim. A construção política, ela é feita a várias mãos, né? Não dá para o presidente chegar e dar a ordem dele e querer que os outros poderes acatem, né? Tem que ter um diálogo, porque querendo ou não, a gente tem aqui o parlamento que representa o povo, sim, né? sim. Os nossos parlamentares, eles foram eleitos pelo povo. Essa é a essência da República. Essa é a essência da República. Então, hoje, eu acredito que o presidente ele deu um passo atrás, mas eu ainda sinto que a todo momento ele está ali, ó. Se ele tiver uma oportunidade, ele passa, deixa os partidos para trás, mas eu acho que o momento de sensibilidade política a qual ele se encontrou, ele falou, ou eu fico isolado e realmente saio da cadeira, porque eu acho que ele se sentiu inclusive ameaçado, dado inclusive um números de pedidos de impeachment. O maior de toda a história do Brasil. São mais de 40 pedidos. Exatamente. Né? Em menos de 2 anos de governo. Menos de 2 anos de governo. Né? Então, eu acho que ele se sentiu um pouco acuado e sentou na mesa para conversar, algo que ele não tinha feito desde o começo. E deve também ter analisado a própria rejeição do governo em 2 anos também, que está muito alta. E que vem crescendo. Crescendo muito. E que vem crescendo. Né? A gente vê aí que começaram os panelaços, Sim. Durante os pronunciamentos, o número de manifestações, não só nas redes sociais, mas também nos panelaços das casas das pessoas, aumentou perspectivamente. E quando a gente fala em panelaço, eu me recordo lá de 2016, da presidente Dilma, quando começou o primeiro movimento pro impeachment. Sim. Uma medida significativa que nós tivemos aí durante a semana foi a escolha do novo ministro da Educação. É interessante a gente destacar que o novo ministro ele sai dessa ala ideológica, né, que o presidente quis colocar a cultura e a educação. O ministro sai do grupo lá do filósofo Olavo de Carvalho e, pelo pouco que eu li, me parece uma pessoa com excelente currículo, né? Qual a sua visão? A educação agora ela vai sair desse discurso ideológico? Olha, Giovanni, como eu já falei mais cedo, eu sou um cara esperançoso. A gente tem um novo ministro que é um acadêmico, né? Então a gente
sente um pouquinho da chama da esperança reacender dentro da gente. Mas a gente tem um cenário aí muito desafiador para a educação brasileira. Eu acho que a nossa educação, ela, assim, ficou 2 anos parada. Desde o início do governo, né? A gente não tem uma política pública educacional que foi entregue para o parlamento. E o se você for fazer pegando protagonismo. Se você for fazer um comparativo com o governo Michel Temer, que foi um governo curto, que praticamente teve o mesmo período de tempo até o que o governo já teve até agora, a gente tem assim um cenário devastador em relação ao que foi realizado pelo ex-ministro Mendonça, por exemplo, que em menos de 6 meses aprovou a reforma do ensino médio, por exemplo, reestruturou o FIES, reestruturou o atendimento de bolsas da CAPES, né? Então a gente vê um cenário muito desafiador para o atual ministro, porque ele vem de um histórico em que o Ministério da Educação estava parado, em um cenário que o Fundeb, como o Carlos colocou, termina esse ano, e até então o ministro anterior não chegou a debater com o parlamento, né, a revisão do Fundeb, né, porque o Fundeb termina esse ano. O Fundeb é o fundo que mantém todas as escolas funcionando, né? E ele acaba esse ano. Se o parlamento não votar esse ano, ano que vem as escolas não funcionam. Então, é urgente, é uma pauta extremamente urgente que a deputada Dorinha trabalha desde 2015, né? E que ela tentou por diversas vezes conversar com o ministro anterior, e ela falou, eu não consegui, o ministro não sentou na mesa para conversar. Só quando ela apresentou o parecer dela, aumentando a porcentagem do Fundeb, né, que era direcionado para as escolas, que aí por uma movimentação até do Ministério da Economia, né, que o Ministério da Educação veio conversar e apresentar uma proposta, né, que ainda assim não foi uma proposta muito bem recebida aqui pelo Congresso, né? Então eu acho que o novo ministro ele chega com um cenário extremamente desafiador, né? O governo vai ter que se empenhar ainda mais nesse momento de articulação política para aprovar o Fundeb, com muito diálogo com o parlamento, né? Até porque a gente tem que ter em mente que se trata de uma PEC, né? Não é uma medida provisória, não é um projeto de lei. Existe toda ali as exigências de número, né? E mais ainda, Gilvander, rito de tramitação. No fim, o Poder Executivo não tem o poder de veto. Sim. Se o governo não dialogar muito bem com o Poder Legislativo, o Fundeb pode ser uma pauta bomba para o governo. Né? E o Ministério da Economia está acompanhando, mas agora o Ministério da Educação vai ter que entrar com tudo e buscar um protagonismo na discussão e no debate desse projeto, dessa PEC. Nós podemos dizer então, Gabriel e Carlos, que os ministérios do governo que são ocupados por pessoas que estão nessa guerra ideológica são ministérios que não produzem nada, são ministérios com produção insatisfatória. A gente vê aí o desastre que está sendo as relações exteriores, a educação, e diferente da agricultura, que tem garantido o abastecimento no período de pandemia, diferente da ciência e tecnologia e com os avanços que o ministro Pontes vem trazendo, até da própria saúde, quando esteve nas mãos aí do ministro Mandetta também, o início aí do planejamento do Covid. A ala ideológica é a ala que atrapalha o governo de fazer um bom governo, do seu ponto de vista. Então, Gilvander, eu não posso afirmar dessa forma porque a ala ideológica, essas pessoas também possuem o apoio da sociedade, foram escolhidos e têm um projeto de governo que o eleitor concordou, entendeu? Mas, de fato, a eficiência dos ministros mais ligados ao Bolsonaro por causa de ideologia tem sido menor do que a dos outros ministros. Você falou da agricultura, eu vou dar um exemplo, inclusive. No ano passado, o Brasil quase encerrou o comércio de carne de frango halal com a Arábia Saudita, porque o ministro das Relações Exteriores e os filhos do presidente e também o presidente, estavam dizendo que iriam mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. E isso é muito significativo para o mercado árabe. Então, a Arábia Saudita ameaçou interromper a compra de frango halal brasileira. Esse é o frango abatido de acordo com os preceitos muçulmanos. Então, a gente poderia ter um
um extremo déficit no comércio exterior de carne, poderíamos ser muito prejudicados por isso, e graças à atuação da ministra Tereza Cristina e do ministro Paulo Guedes, essa situação foi revertida, mas foi algo perigoso. Isso vem acontecendo nas relações exteriores por causa do ministro Ernesto. Isso aconteceu internamente na educação por causa dos ministros Vélez e do ministro Weintraub, mas, de fato, os ministros mais técnicos e até os ministros políticos vêm desenvolvendo um bom trabalho. A gente vê o ministro Rogério Marinho, que hoje é do Desenvolvimento Regional, que ajudou na aprovação do Marco Legal do Saneamento Básico e também foi secretário especial de Previdência e Trabalho e ajudou na aprovação da reforma da Previdência. Então, bastante experiente, um deputado muito experiente. Exato. O próprio Mandetta tinha um diálogo com o Congresso, porque foi deputado. O ministro Paulo Guedes também é um acadêmico muito renomado, tem muita experiência internacional, é muito respeitado, então tem uma política econômica reconhecida por muitos e vem tentando aplicá-la, mas de fato esses debates ideológicos tendem a comprometer. É o que tem atrapalhado. O governo tem excelentes quadros para alavancar o Brasil e, infelizmente, esses quadros ideológicos atrapalharam muito. Vamos lá, Gabriel, o que a gente vê aí, o próprio Carlos comentou isso, a ala militar, ela vem tentando fazer essa costura, principalmente ali o ministro Braga Neto, o general Ramos, essa costura de harmonia, né? A gente vê que por trás o diálogo com o Congresso, o diálogo com o Judiciário, eles vêm tentando fazer essa construção. No seu ponto de vista hoje, a ala militar ela é um sustentáculo importante do governo, da governabilidade. De acordo com o apoiamento que o governo, as alas que compõem o governo, sim, eu entendo. E a gente verifica isso muito, inclusive, pela postura do vice-presidente, né? Que recentemente, no último mês, ele escreveu um artigo falando sobre a construção do diálogo, a importância do contato com os demais poderes para a construção. Ele deu uma amenizada no tom de forma assim, para falar que quer conversar, né? Foi um artigo que saiu, se não me engano, no Estadão e que pegou até assim, muita gente de surpresa, né? Porque ele é militar, né? É um militar muito bem renomado, né? E a gente vê aí que existe sim uma tentativa da ala militar de fazer uma construção. Você pega, por exemplo, os ministros anteriores da ala militar que já saíram, existiu um movimento mais forte da ala militar de construção política no começo do governo e isso acabou sendo um pouco limado pelo presidente, né? A ala militar ela está observando, tentando fazer uma entrega, né? Até porque é a oportunidade que os militares tiveram com a chegada do presidente Bolsonaro de mostrar que o militarismo ele pode ter um espaço no governo e de demonstrar um bom trabalho, né? Eles estão tentando fazer isso e fazer alguma entrega para a sociedade, mas a gente sabe que existe aí, claro, a preponderância da palavra do presidente, né? Com certeza. Chegamos ao final da edição do nosso programa. Eu quero agradecer muito aí a participação desses dois grandes especialistas, duas grandes personalidades aí do mundo da ciência política, o cientista político Carlos Miller, o advogado e consultor político Gabriel Borges, com larga experiência de vivência junto aos poderes, junto ao Congresso Nacional, e agradecer a vocês. Esse é o objetivo do nosso programa, trazer a informação, o melhor debate, a gente discutir os temas de forma clara e sem paixões. Eu agradeço muito a sua participação, dê o seu like, aperte o sino para você receber os comunicados do nosso programa e muito obrigado.